Boa noite, amados. Realmente essa palavra é verdadeira. Essa é a única esperança que temos, baseada na promessa do próprio Jesus. Então nós devemos nos arrepender enquanto há tempo, devemos estar crendo sempre no Evangelho do Senhor Jesus. Sabemos que a decisão tem que ser tomada hoje, não amanhã, pois amanhã não nos pertence. Por isso nós temos que crer todos os dias que Jesus é o nosso Salvador. Irmãos, é um privilégio grande estar aqui mais uma vez. Os irmãos sabem que eu sou pregador, o apenas curioso, aquele que tenta estudar a palavra de Deus todos os dias. Eu digo que é um privilégio porque estar aqui transmitindo a palavra de Deus é sempre uma alegria para nós que somos servos do Senhor e transmitir a sua palavra. E sabemos que ao assumirmos o púlpito, nós devemos assumir com bastante responsabilidade, com bastante temor e tremor, porque assim nós estamos tratando com coisas espirituais. Baseado nisso, nós devemos estar atentos aos detalhes, e para isso eu gostaria também de fazer um apelo, convidar os irmãos que, ao adentrarmos no início da palavra, ao lermos o texto, que os irmãos atentassem os mínimos detalhes da leitura. Sabemos que o texto que nós vamos dar início nesta noite não é um texto tão fácil de interpretação, mas precisamos sim da misericórdia de Deus para que Ele nos convença, para que o Senhor nos convença todos os dias que nós precisamos melhorar como santos, como homens, como servos, para assim nós servirmos melhor ao nosso Deus. Para tanto, gostaria de convidar os irmãos que abrem suas Bíblias, que abrem suas Bíblias em Ezequiel 37, de 1 a 14. Aqueles que puderem ficar de pé, reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Quem não puder, também pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa palavra aquilo que Deus já falou em meu coração. Então achei por bem trazer essa palavra também de forma para os irmãos. Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazio e todos nós temos algo ainda a ser resolvido com Deus. Creio que todos já encontraram o texto. Vamos fazer a leitura. Ezequiel 37, de 1 a 14. Aqui o subtítulo dessa leitura diz que é visão de um vale seco, mas pegando esse mesmo tema aqui e seguimos para uma outra direção. Nós tentamos explanar nesta noite a palavra de Deus. Vamos falar esta noite: no vale há uma esperança e há uma restauração. No vale há uma esperança e há uma restauração. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha a orientação de Deus aqui: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído,
barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro, vem, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Versículo 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Que assim Deus aplique a sua palavra nas nossas orações, vamos poder recitar. Irmãos, como disse antes, gostaria de forma resumida, tentar passar para os irmãos aquilo que Deus já falou no meu coração, e também tentar fazer de forma resumida a introdução do texto. Esse texto, de fato, ele fala como Deus se propôs a restaurar a vida de seu povo. Esse texto também fala como Deus usou a vida de seu profeta para falar a um povo que estava escravizado na Babilônia, como ele transformaria seu povo e como ele o libertaria. Então, vocês vejam que Ezequiel era um profeta que morava na Babilônia. Certo dia ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos. Ele levou a um vale cheio de ossos. Os irmãos, imagina aí você estar em uma parte alta e olhar para o vale e só encontrar ossos secos. Então Deus deu essa visão a Ezequiel. Então Deus lhe perguntou se era possível esses ossos voltarem à vida. Ezequiel então não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse sobre os ossos. Versículo 1, lá no versículo 4 a 6, 17 diz: então ele me disse: profetiza estes ossos, diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano, assim diz o Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E nossa mensagem, aqui, se nós conseguirmos transpor o tempo, chegarmos a nossos dias, nós podemos compreender também que essa mensagem ela é para nós nos dias atuais, onde sabemos aqui, de acordo com o texto, que o povo de Israel naquela ocasião ele virou as costas para Deus. Também
sabemos, irmão, que nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Ele pune seu povo quando ele se torna rebelde, e assim aquela nação de Israel se tornou rebelde, e ali foi inserido na sua vida vários tipos de pecado, e eles se tornaram idólatras. Ela começou a seguir um novo rumo, a idolatria, assim contradizendo aquilo que eles sabiam, que ensinaram desde a meninice, que é adorar o único Deus, o Deus Altíssimo. Então eles caíram em um profundo desastre, onde eles pagaram um alto preço, e até mesmo um preço de morte, por causa das suas escolhas. Muitas vezes, nós temos tudo na mão, temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas diferentes, nos tornarmos pessoas melhores, mas estamos sempre na contramão, fazendo escolhas erradas. E assim Deus entregou o seu povo a seus adversários, seus inimigos, onde a Babilônia, o rei Nabucodonosor, nas suas funções ali, levou o povo ao cativeiro. E ali aquele povo foi jogado ao léu, à morte. Aqueles que faziam parte da caça, aqueles que tinham um sangue da realeza, alguns ainda foram escolhidos para morar no palácio, outros foram deixados e se tornaram escravos totalmente daquela nação, para a nação inimiga de Israel. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, com o seu exército, levou o povo de Israel e destruiu ali Israel, até mesmo o templo se tornou em ruína. E nesse mesmo espaço eles conseguiram, com sua dureza de coração, sua incredulidade, ter virado as costas para Deus, ele perdeu aquilo que eles tinham de mais importante em adoração, que era a arca da aliança. Então eles pagaram um preço muito alto por causa da desobediência. Eles pecaram contra Deus e a dureza do coração se tornou tão grande que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Eles mesmo pecando contra Deus, eles achavam que eles estavam na razão deles. E se nós pegarmos esses exemplos e trazermos para hoje, nós somos bastante semelhantes com esse povo, onde nós estamos inserindo um mundo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, e o nosso comportamento está sendo semelhante ao comportamento mundano, onde nós estamos deixando de lado o compromisso com a palavra, o compromisso com Deus, para seguir outros caminhos da nossa maneira, porque nos tornamos arrogantes. Às vezes, por achar que somos bons demais, nós estamos pecando contra Deus. Às vezes, por sabermos alguma coisa mais do que o outro, nós nos colocamos superior ao irmão, ao amigo, ao nosso vizinho e tantos outros. Às vezes, por falta de compromisso, por falta de palavra, nós damos ali todos os dias um péssimo exemplo cristão. E com certeza nós não somos diferentes daquele povo. Eu quero dizer para os irmãos que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus de ontem é o mesmo de hoje, será o Deus de amanhã e eternamente. O Deus justo de ontem, Ele também fará justiça hoje. Se nós somos enxertados, somos hoje escolhidos como Filho de Deus através do Senhor Jesus, se nós nos tornamos um povo de Deus, pode ter certeza, se nós ocultarmos coisas para Deus, se nós deixarmos de seguir aquilo que Deus espera de nós no caminho verdadeiro, no caminho correto, e não vivermos em hipocrisia, dizendo que somos alguma coisa e não somos nada, irmãos, pode ter certeza que Deus vai punir individualmente ou até mesmo coletivamente. Então nós estamos sofrendo aí, nós estamos vivendo um período de instabilidade, de dúvida e incerteza. Talvez nós estamos pensando que nós não tem mais solução, o Brasil não tem mais solução, a minha vida não tem mais solução por causa das incertezas, por causa das decepções e circunstâncias do dia a dia. Talvez nós
tornando aquele povo que vivia ali jogado, esperando a morte chegar, porque ele não tinha mais solução para os seus problemas. Talvez nós estamos esquecendo de Deus, estamos esquecendo que Deus ele é soberano, ele está sobre todos e sobre tudo. Às vezes oramos ao Senhor e queremos que o Senhor responda de imediato às nossas orações, e às vezes nós pedimos mal a Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de responder de imediato às nossas orações, porque Deus não deve favor para nós. Nós estamos querendo inverter as coisas. Onde eu sei, Ele é soberano. Então, o que deve reverência a Ele somos nós. Então, baseado nisso, nós devemos compreender que aquele povo ele pagou um preço por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, por ter abandonado Deus Altíssimo para seguir outros deuses, para adorar outras coisas, e foi inserido, e eles começaram se dividir, um povo desunido, um povo que não encarava o outro, começava a se tornar inimigo, e a ira do Senhor subiu contra aquele povo. Às vezes nós somos, e nós precisamos mudar essa realidade quanto a tempo. Talvez aqui não seja a realidade, mas pode acontecer. Quantos de nós não encaramos o próximo, mesmo dizendo que somos pessoas santas? Mesmo falando, um dia Jesus me alcançou, um dia eu levantei a mão e fui lá na frente e tomei uma decisão. Será que sua decisão foi de forma espiritual, de forma verdadeira? Será que a minha decisão está coerente com a palavra de Deus? Onde o sucesso do meu irmão é uma tristeza para a minha vida, onde a vitória do meu irmão é uma derrota para a minha vida. Às vezes nós vamos em busca do milagre. Eu não sei qual é o vale que você se encontra no momento. Eu não sei qual almoço seu está seco. Eu não tenho como saber. Eu não sei, eu não conheço a tua intimidade. Eu não sei qual é a enfermidade, qual é a sua dor, qual o problema psicológico que você tem. Mas a palavra de Deus diz que no vale há uma esperança e há também uma restauração em Cristo Jesus. Se você está no vale, está com você, está passando por algum, você está totalmente seco, lembre-se que você tem um Deus, há um Deus que pode restaurar, há um Deus que pode mandar uma mensagem de esperança até a sua vida. Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia. Certo dia ele teve uma visão que Deus o levou ao vale e ali para profetizar o povo de Israel. Então ele quis mostrar a Ezequiel que o povo estava no abismo e não havia mais esperança, porque o povo também já tinha se arrependido. Por isso que Deus providenciou uma saída. Deus só socorre aqueles que arrependem verdadeiramente ao Senhor. Deus só envia socorro quando a gente, de forma verdadeira, de coração, nos arrependemos, de coração contrito a esse Deus e pedimos socorro a Ele. Então aquele povo vivia ali jogado à beira do rio, né? Que a palavra diz que no rio Quebar. O rio Quebar era um antigo canal, né, de irrigação, próximo ali na região da Mesopotâmia, situado em uma pequena distância do rio Eufrates. Era um canal de irrigação e aquele povo foi jogado ali. Para a gente termos uma noção melhor de qual é a situação daquele povo, a gente precisa voltar lá no Salmo 137 e fazer a leitura do Salmo 137 de 1 a 4, nós vamos entender qual a situação, a realidade que aquele povo estava enfrentando ali naquele momento. Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos. Junto ao rio da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos
há no meio dele penduramos as nossas harpas. Quem pendurou as harpas? Quem está falando aqui nesse versículo, irmãos? Está falando dos levitas, né? Eu creio que sejam os levitas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. E o versículo 4, eles respondem: como cantaremos uma canção do Senhor em terra e Sião? Então eles estavam ali, sem alegria, completamente apagados, sem esperança, não pensavam em ter nunca mais uma restauração em suas vidas. Eles estavam completamente ali no fundo do poço, estavam entregados à morte. E o vale dos ossos secos reflete também sinônimo de morte, sinônimo de lugar que não há vida. Os ossos estavam completamente secos. Mas Deus mandou uma mensagem de restauração e uma mensagem de esperança. E Deus mandou ali também uma promessa que estaria mandando para eles, inserindo nele um novo espírito, e ele se tornaria novamente a nação eleita de Deus. Então, quando Deus rompeu ali a aliança para castigar seu povo, mas com arrependimento dele, Deus também providenciou uma restauração e um novo nascimento aquele povo ali. Da mesma forma como nós, se nós virarmos para Deus por algum motivo, nós desviarmos ou esquecermos de Deus, em algum momento da nossa vida pensarmos que não há solução para aquele problema que estamos enfrentando, ou aquela luta, ou aquela enfermidade, quero te dizer que Deus, se você pedir a Deus, Ele estará e mandará para você uma solução para o seu problema. Espere que Cristo, essa promessa será cumprida, porque Ele assim nos prometeu: onde Ele estiver, nós estaremos também. Ele diz também, irmão, na sua palavra, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso nós devemos todos os dias ser um povo alegre, estar contente, mesmo na luta, mas nós temos que estar felizes, não ser carrancudos. Se nós temos tudo, somos da prata e do ouro, irmãos. Nós temos o que há de melhor nesse mundo. Deus prometeu coisas até melhores. Além, Deus nos prometeu um corpo incorruptível. Deus nos prometeu a imortalidade. Mesmo assim, nós nos tornamos pessoas carrancudas. Dissemos que temos um Deus, mas não transmitimos essa alegria, essa certeza. Estamos ainda em dúvida. E muitas vezes é necessário que nós nascemos de novo. Por isso nós devemos nos arrepender, crer que o Senhor Jesus é o Salvador da nossa vida todos os dias da nossa vida, irmãos. Isso é um exercício diário. Eu não posso colocar a culpa no mundo e na vida do próximo, em alguém, por causa das minhas frustrações. Porque aquela frustração que eu estou passando, eu estou enfrentando, talvez eu causei aquilo. Como eu disse antes, a vida é feita de escolhas. Deus nos deu desde o início a opção de escolha. Ele nos deu duas opções: vida ou morte, caminho estreito e caminho largo, o fácil e o difícil. Céu e inferno, aí cabe a cada um escolher o que quer ser ou seguir. Deus não vai interferir na sua escolha, mas saiba que independente da sua escolha, se a sua escolha for ao contrário daquilo que Deus ensina, o preço irá. Então Deus prometeu restaurar aquele povo, e muitas vezes nós oramos ao Senhor por causa dos nossos problemas e queremos que Deus responda de forma imediata. Não devemos esquecer que aquela profecia, aquele povo demorou muito tempo, esperou na verdade muito tempo para ser cumprida. Aquilo ali não aconteceu de um dia para a noite. Deus mandou falar.
ouça a voz do Senhor. Nós temos que aprender a separar as coisas, ouvir mais e falar menos. Temos que ouvir a voz do Senhor. E às vezes estamos confundindo a palavra ouvir com escutar. Escutar, eu posso escutar um monte de coisa, um monte de asneira. Todo mundo pode falar alguma coisa, mas ouvir, só devo ouvir uma, que é a palavra de Deus. Se eu for dar ouvido tudo que eu falo, tudo que falo por aí, eu vou escutar. Eu vou escutar os cantos dos pratos, dos pássaros, a buzina dos carros, um gritando de um lado, gritando de outro. Mas ouvir é uma conotação completamente diferente. É uma coisa mais profunda, mais concentrada, mais íntima com Deus. E nós devemos também exercitar essa intimidade com Deus. Outra coisa que nós não devemos confundir é a intimidade de aproximação com Deus na palavra, no ensinamento, do que confundir intimidade com libertinagem. Às vezes nós profanamos o nome de Deus até em brincadeiras, queremos fazer piada usando o nome de Deus. E nós não devemos agir dessa maneira, porque o Deus que nós adoramos é um Deus santo, um Deus que nós devemos honrar todos os dias de nossa vida, devemos nos direcionar a Ele de cabeça baixa, com a cabeça no pó, e não brincar com o nome de Deus. Às vezes nós estamos profanando o nome de Deus. Devemos ser como Ezequiel foi, obediente. Se você for desafiado a alguma coisa, não relute, faça porque Deus é contigo. Não somos sabedores de nada, não somos sábios, sabemos tudo, mas se nós confiarmos que nós temos um Deus, Ele vai falar, se Ele vai nos ensinar, com certeza o recado será dado, a missão será cumprida. Porque nós não devemos achar que nós somos capazes de alguma coisa e devemos crer que nós somos dependentes da vontade de Deus. Da mesma forma que Deus usou aquele homem, Ezequiel, para levar sua mensagem e agir, Deus poderia muito bem só dar uma ordem de espontânea vontade, mas Ele optou em mandar um mortal ir lá dar o recado aos seus. Da mesma forma é conosco hoje, não importa quem fala, quem prega, quem pratica, desde que você esteja fazendo para Deus, toda a honra vai ensinar a Ele. Então, Ezequiel foi obediente e profetizou sobre os ossos, versículo 7. Então profetizei segundo me foi ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído. Então aqui Deus já estava em ação. Quando ele iniciou a fala, houve um ruído. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Imagina o barulho que seria nesse local, tanto osso seco batendo no outro. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então, os ossos, ali diante daquela situação, uma coisa incrível estava acontecendo, né? Os ossos juntaram, os músculos, os tendões, a pele voltaram a aparecer sobre eles. Já não era só um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros e restaurados. Só havia um detalhe naquele momento: não estavam vivos, mesmo de pé, eram apenas corpos humanos. Talvez nós estamos de pé, mas não temos ainda o principal, que é o Espírito, aquilo que dá vida em abundância, que dá vida eterna. Então veja só que não estava vivo, então Deus mandou, versículo 9, Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam o Espírito e ficaram vivos. Agora à sua frente estava um grande exército de pé. Então naquele momento, aquilo que seria impossível para os olhos humanos se tinha tornado possível, e o milagre estava completo.
Essa mensagem de além dos nossos corações, irmão, aquilo que parece impossível para nós somos humanos, tudo para nós é impossível. Mas quando Deus está em ação, se torna possível sim. A sua dor será sanada, as suas dúvidas serão resolvidas, né? Serão explicadas para você. As suas incertezas tornarão incertezas, as suas decepções, Deus te convencerá que você depositou confiança em local errado, na fonte errada. E logo Deus vai restaurar e você seguirá a sua vida em paz. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em depositar confiança em homens do que em Deus. E normalmente quando nós depositamos confiança em homens, nós nos decepcionamos muito. E às vezes nos leva até um afastamento, acreditando que Deus não está nos respondendo, não está agindo em nossas vidas. Mas tudo isso são decisões nossas mesmos. Então, no versículo 11 ali, veja o que ele explica para Ezequiel. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Versículo 12. Portanto, profetize e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então ali ele primeiro informou a Ezequiel quem era aqueles ossos secos e falou que levaria o povo de volta à sua terra, com a nova vida, com tudo renovado, para eles continuarem vivendo e adorando o Senhor. E assim nós devemos estar refletindo todos os dias de nossas vidas. Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. O Deus que puniu o seu povo no passado, ele também punirá o seu povo hoje. Pode ter certeza. Deus quer que cada um de nós tenhamos uma interpretação melhor do seu ensinamento. Que envolvemos mais na tua palavra, na tua obra. Ah, mas eu sou pecador, eu sou miserável, não consigo fazer esse negócio não. Deus chama os fracos para fazer aquilo que Ele quer. Deus pode usar você, usar qualquer um de nós para atingir seus objetivos, como Ele usou Ezequiel para levar aquela mensagem e restaurar aquele povo. Então aquele povo demorou muito tempo para aquela profecia se cumprir, e assim Deus cumpriu. Mas a visão que Deus deu a Ezequiel era uma mensagem de esperança aos israelitas que tinha pecado, mas agora tinha se arrependido e voltado os seus corações para Deus. Deus tinha compaixão do seu povo, porque Deus tinha compaixão do seu povo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em punir o seu povo. Deus pune o seu povo porque Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso. Aqueles que querem seu filho bem, Ele tem que punir seu filho e corrigi-lo a tempo para que ele volte ao rumo a tomar o caminho certo, senão ficam perdidos para sempre. Então todos os remanescentes foram restaurados. A esperança dos israelitas tinha secado, mas Deus mostrou que Ele tinha o poder para lhes devolver a vida e prometeu restaurar o povo de Israel com o seu espírito e levá-los de volta para a sua terra. A morte e a devastação iria ser transformada em vida e vida em abundância. Então toda aquela devastação seria transformada em vida novamente. Por vezes, amado, nós, quando nós estamos diante de uma situação, nós pensamos,
encontramos em situações sem esperança por causa dos nossos pecados ou pelas circunstâncias da vida. Nessas horas parece que a única coisa que podemos fazer é desistir e morrer, porque não há outra saída, mas Deus nos oferece uma esperança em Cristo Jesus. Você que se encontra nesta noite, que talvez seu osso secou por algum motivo, você tem a oportunidade nesta noite voltar-se novamente para Cristo, se tornar nova criatura, servindo e adorando a Deus. Essa é a oportunidade que é hoje. Nós não devemos deixar para amanhã, porque amanhã não nos pertence. E Deus quer que todos voltemos para Deus. Deus não tem prazer na morte ímpia. Deus faz o possível acontecer quando nos arrependemos de nossos pecados. Às vezes nós ocultamos coisas a Deus e achamos que está tudo bem, está tudo certo. Às vezes nós temos uma falsa ilusão que Deus não está o todo tempo nos vigiando. Dependendo da situação, Deus não está ali presente. Talvez Deus esteja lá no nada, o seguro não está me vendo, está te vendo. Talvez pela dureza de coração nós cometemos coisas e esquecemos de professar o Senhor. Fale com Deus, não precisa falar comigo, nem com o pastor, nem com ninguém, o que você está enfrentando, qual é o seu problema. Confesse a Deus um coração quebrantado, um coração contrito. Mostre para Ele que você quer uma mudança, você quer ser um vaso novo. Porque Ele tem poder de penetrar em seu coração. Ele sabe o que está saindo, que aquilo que está professando está saindo do coração e não apenas da boca. Se nós ocultarmos as verdades a Deus, pode ter certeza que as circunstâncias vão vir até nós. Às vezes nós não alcançamos coisas ou não atingimos nosso objetivo, ou sofremos aqui, sofremos ali, tropeçamos aqui, tropeçamos ali. Temos que avaliar qual é a nossa situação diante de Deus. Por isso que nós devemos arrepender todos os dias, porque nós somos miseráveis pecadores e carecemos todos os dias da misericórdia de Deus. Se tiver alguém santo aqui, você está no lugar errado, totalmente santo. Você tem que estar na glória, porque nós estamos aqui junto com pecadores. Mas a nossa alegria é que nós estamos com pecadores que querem todos os dias acertar com Deus. E assim deve ser a nossa vida. Devemos todos os dias ao levantar, ao deitar, ao sair, não importa o lugar que você esteja, se você está na beira do rio Quebar, não importa. Você tem que adorar o Senhor. Mesmo quando já estiver misturado com seus filhos, tem que continuar adorando o Senhor. Porque para adorar a Deus não tem lugar, irmãos. Porque o templo do Senhor somos nós. E nós devemos zelar por aquilo que Deus nos entregou como coisas preciosas. O templo do Senhor é nós, não há lugar para adorar o Senhor. A sua vida é o templo do Senhor, do seu coração. Por isso nós devemos meditar, pegar o exemplo do povo de Israel e refletir que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Deus faz o impossível acontecer quando nos arrependemos de nossos pecados, nos voltamos para Ele, crendo que Jesus é o nosso Salvador. Deus nos dá nova esperança. Ele tem poder para nos restaurar e transformar a maldição em bênção, a morte em vida. Nem sempre é de forma imediata. E você, nesta noite, tem a oportunidade de transformar tudo isso em vida, em alegria,
aquele rancor que você talvez esteja carregando por algum motivo, Jesus quer tirar isso da tua vida, tornar você uma nova criatura. Aquele julgamento que você talvez esteja fazendo de algo, que você esteja equivocado, começa a refletir, analisar um pouco mais quem é o dono da razão. Talvez você esteja sendo confundido com algo, então é hora de refletir e saber que se você está no vale, Deus tem uma esperança e também Deus tem uma restauração para a sua vida. Lembre-se que no vale há sempre uma esperança e há uma restauração. Espero que os irmãos tenham compreendido, que nós tenhamos conseguido, que o Senhor tenha falado aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, não seja mais um culto, não seja mais um que veio aqui à frente e falou, mas saiba que Deus quer tratar com você de forma individual. Deus quer tratar com você, quer tratar comigo todos os dias de forma individual. É necessário que compreendemos tais coisas para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Que Deus assim possa dar oportunidade a todos nós e que Ele nos conceda uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção e que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Para iniciarmos o culto, eu gostaria de mais uma vez, não sei se tem algum aviso, mas vamos orar ao Senhor, como o pessoal já tinha orado lá na introdução, vamos orar também no final do culto, que Deus possa estar abençoando. Eu gostaria de pedir um irmão que orasse. Eu vou pedir o pastor Ezequias, Nazaré de Deus, uma palavra. Ezequias. Diaconias. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque a morte do teu filho na cruz foi suficiente para nos garantir a restauração do nosso ser por completo. E isso, ó Deus, de fato, o mérito é só teu. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor olhou para nós de forma tão especial, com amor, e de fato nos abençoou, Deus, a fim de que a gente tenha vida com o Senhor no teu lugar de morada. Deus, muito obrigado pela palavra que foi ministrada aqui, pelo ministério do teu Espírito na vida do teu servo. Abençoe grandemente a vida deles, como também todos os demais irmãos aqui. Ó Deus, prepara a nossa semana para ser uma semana de restauração, uma semana de confissão, de reflexão do que o Senhor tem feito todos esses dias por nós. Peço a Deus amado para que o Senhor fale com aqueles que estão afastados por algum motivo, afastados da tua graça, afastados da comunhão dos teus santos. Peço ao Pai amado para que o Senhor leve restauração também a cada vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado, nosso Pai Celestial. Amém. Amém. E assim estamos nos despedindo, irmãos.